Olá, sejam todos muito bem-vindos. Energiza Tarô para mais um vídeo. Estamos aqui com mais um vídeo para você no canal. E hoje nós vamos falar sobre esta relação amorosa. Vamos ver pontos fortes e pontos fracos dessa relação. Da relação que você tem com essa pessoa, ou que você teve, ou que provavelmente vocês podem estar desenvolvendo, tá? Vamos ver quais são os pontos fortes e fracos, ou daquela pessoa que você almeja, quais seriam os pontos fortes e os pontos fracos, né? Adapte a sua situação, tá bom? Então veja se tem recado aqui para você hoje, basta você trazer na tua mente a sua pessoa amada ou a pessoa do seu interesse, e você vai ver se você se conecta com uma das duas opções. Na opção de número 1, nós temos aqui a abóbora. E vamos utilizar o oráculo de vidas passadas e o tarô dos magos. Opção de número 2, tomate. Oráculo da autocura e o tarô dos anjos. Então, concentre-se e veja qual montinho você se conecta. Se você precisar, pause o vídeo, tá? Para que você possa sentir a sua conexão. E vamos lá então, opção de número 1, dando início, vamos ver quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos dessa relação. Vamos começar com o oráculo, trazendo a energia dos pontos fortes para a gente começar. E depois nós vamos puxar a energia dos pontos fracos. Vamos falar dos positivos primeiro. Pontos fortes, vamos tirar 5 energias de pontos fortes dessa relação. Os pontos fortes dessa relação, a gente já abre vendo que há uma capacidade de um auxiliar o outro, de um se esforçar pelo outro. Há uma energia de que enquanto um faz um movimento mais ativo, o outro é mais cuidador, o outro é mais... traz uma energia de maior cuidado. Há uma energia onde vocês conseguem, assim, ter sonhos parecidos, conseguem trazer até uma certa compatibilidade nos hobbies, gostam de fazer coisas juntos, talvez de viajar, talvez de trazer assim um movimento de alguns passeios. No momento em que vocês estão juntos em alguns passeios, pode ser incrível, pode ser maravilhoso. Talvez os melhores momentos que vocês costumam ter é momentos onde vocês estão se divertindo. Então há uma energia de enquanto um muitas vezes é extremamente persistente na relação, batalha pela relação e pode ser uma pessoa mais ativa, a outra pessoa tem um certo cuidado no sentido de estar sempre pronto ali para auxiliar com os cuidados da casa ou com os cuidados em relação à saúde da família, uma pessoa mais cuidadora, uma pessoa que traz uma energia mais feminina, enquanto a outra pessoa traz uma energia mais ativa masculina. Então há uma sinergia interessante sobre as energias das polaridades feminino e masculino, yin e yang, né? Trazendo essa compatibilidade, tá? Vamos clarificar isso um pouquinho mais. Já vi um pouquinho das energias aqui. Vamos ver o que mais a espiritualidade nos conta sobre esses pontos fortes.
Vejo que nós estamos também em pontos fortes no sentido assim de que vocês têm uma comunicação até que eu diria assim, talvez um pouco engraçada, gostam às vezes de falar, de sabe, sentar para fofocar, é mais ou menos isso. É como se as duas pessoas gostassem assim de ficar falando de devaneios, de coisas parecidas nesse sentido. Às vezes quando sentam para falar sobre coisas ou sobre pessoas, né, acabam se divertindo com o que pensa, o que acha, então há uma certa sinergia parecida nesse movimento de gostar de fazer elucidações sobre alguns aspectos da vida dos outros ou de algumas situações que possam trazer algum tipo de aprendizado, mas eu vejo que está muito no campo assim, sabe? De ou trazer devaneios da mente, sabe? Trazer um devaneio assim de pensamentos, de filosofia, ou a gente vai para o campo da fofoquinha mesmo, né? De gostar de sentar e às vezes fofocar um pouco, falar, nossa, você viu o que aconteceu com fulano? Você viu o que aconteceu com ciclano? Nossa, não acredito, sabe? Então tem essa energia de um ficar contando para o outro o que acontece ali na sociedade. Eu vejo aqui também que há uma questão no âmbito mais talvez físico também, que você talvez goste bastante do posicionamento dessa pessoa nesse momento, você talvez tenha essa sensação que vocês podem se entender nessa hora. Há algo que de alguma forma atrai muito você para ele ou para ela e esta pessoa para você. É como se houvesse um magnetismo. Isso entra como ponto positivo, né? É como se houvesse um magnetismo onde de alguma forma vocês parecem ter uma relação de outras vidas, às vezes como se fosse uma linda amizade, né? Onde houvesse assim, não apenas no sentido físico, mas também há uma amizade nessa relação que vocês dão risada ali muitas vezes como amigos, e isso traz uma sensação em muitos momentos, uma sensação gostosa que você acaba sentindo como algo bem positivo, ou se em algum momento vocês não estão juntos, você sente falta desse momento, dessa amizade, né? Desse momento onde vocês acabam tendo uma troca mental interessante, uma troca também de sentir uma conexão especial. Aqui novamente vem sobre uma energia aqui de ajuda, né? Então aqui vem clarificando essa questão, que muitas vezes o que acontece? É como se essa pessoa, provavelmente essa pessoa que tem uma energia talvez mais ativa, pode ser que seja você também, mas para a maioria que vai ser essa pessoa, no sentido assim, de que parece que quando essa pessoa não tá, sua vida fica um pouco mais emperrada e um pouco mais difícil. Então quando essa pessoa tá perto, parece que pelo menos vai lá, faz uma coisa, resolve um problema para você, ajuda nas dificuldades ali. Então isso traz uma sensação, é como se fizesse falta esse movimento de ajuda e de parceria em alguns momentos, que faz com que você se sinta um pouco mais acolhida, né, nessa energia. É um auxílio, como se a pessoa faz coisas que eu nem gosto de fazer. Isso aqui eu não gosto de fazer, pelo menos quando a pessoa tá aqui, ela faz, sabe? Então há essa energia de ajuda que muitas vezes faz muito sentido para você e entra como um aspecto real positivo. Pode ser também uma sensação de sorte que muitas vezes essa pessoa traz para você, como se de alguma forma, quando vocês estão juntos, a vida possivelmente até financeira pode fluir um pouco melhor. Então, um acaba trazendo um pouco de sorte para a energia do outro, tá? Traz uma energia onde talvez essa pessoa consegue ganhar mais dinheiro e você sente que você tem mais ajuda e mais acolhimento, ou vice-versa, tá? Então tem essa energia de troca de auxílio, aonde parece que a coisa flui melhor quando vocês estão juntos e acabam sentindo falta dessa energia quando não estão, ou se já passaram por situações onde estiveram separados. É muito difícil, traz alguns desalinhamentos, a separação, porque de alguma forma há uma conexão de fato entre vocês que
que de alguma forma é como se sem você, sem essa pessoa sem você, é como se vocês ficassem um pouco mais perdidos ou um pouco mais incompletos. Então há uma sensação sim de uma amizade que traz essa sensação de completude e por isso que a relação ela acaba trazendo essa sensação de ser necessária, né? A sensação é de vazio quando se afasta ou se em algum momento se afasta. E eu vejo assim que o momento em que vocês se conquistaram, o momento em que vocês se conheceram, foi tão gostoso que de alguma forma isso chega a segurar um pouco a relação, chega a trazer um pilar para a relação e quando vocês se reconquistam muitas vezes também, isso é muito bom, isso traz uma sinergia como se vocês se lembrassem o porquê de ter se apaixonado, né? Pode ser que seja uma relação que traga muitos reinícios e isso de alguma forma traz essa sensação de paixão, como se eu estivesse me apaixonando pela primeira vez. Então há uma energia assim nesse sentido também, tá? Os pontos fortes, então, tá relacionado a toda essa conexão, que tem uma conexão realmente muito forte de amizade, de ajuda, né? E de se completar, tá? Então vamos aqui para os pontos fracos dessa relação. Um de vocês dois ou de vocês duas pode trazer uma energia um pouco mais dispersa, tá? Então, essa energia de dispersão faz com que este ponto seja um tanto quanto incompatível, porque um de vocês acaba agindo de uma forma um pouco maternal, acaba de alguma forma querendo dar ali as coordenadas para que a outra pessoa se encontre. Vejo que essa energia dessa pessoa que tem uma energia mais maternal pode ser uma energia mais perfeccionista e de alguma forma traz uma certa irritação, né? Há uma certa irritação e há uma certa dificuldade com essa energia dessa distração dessa outra pessoa. E isso faz com que de alguma forma essa pessoa às vezes entre num devaneio, em questões assim de ficar uma pessoa talvez traga muitos medos ou que traga uma energia fóbica, uma energia de às vezes não se movimentar em algumas situações. Então há uma energia de uma das pessoas ter uma energia um pouco mais, vamos dizer assim, acaba entrando em algum aspecto que pode gerar um lado maternal da outra pessoa, de tentar corrigir comportamentos, ou de ter que dar ordens, ou de ter que direcionar, ou de ter que ensinar algum aspecto, algum comportamento melhor. E isso às vezes pode trazer uma quebra bem negativa para a relação, tá? Vamos clarificar um pouquinho mais. Pontos fracos. A gente tem aqui um ponto de vista diferente sobre a vida, quando o aspecto é construir coisas, quando o assunto é direcionar coisas, né? Enquanto um de vocês traz uma energia de querer sempre organizar as coisas ou de querer sempre prosperar em alguns pontos, observar os pontos que precisam ser melhorados, o outro se embanana inteiro ou inteira, né? Nos próprios conceitos, em tudo que você fala, é como se você falasse com essa pessoa. É muito provável que você, que é o lado maternal, possivelmente, pode estar também espelhado, tá? Mas a pessoa que tem esse lado mais maternal entra, assim, às vezes numa explicação sobre algumas coisas e a outra pessoa, assim, metade não entendeu, ou não assimilou, ou escutou e depois esqueceu, sabe? É mais ou menos assim. Então, fica uma energia muitas vezes um pouco confusa, né?
Fica uma energia um pouco confusa nesse sentido, aonde é como se a relação ela se dividisse em duas partes, aonde de um lado há uma conexão incrível de alma, e do outro lado há uma sensação assim de irritabilidade, de vontade de ir embora, de vontade de acabar com isso, de seguir em frente. É como se a mente ficasse cansada deste lado maternal. É como se houvesse um cansaço sobre essa situação, sabe? E isso acaba gerando, possivelmente, ou um vai e volta, ou pode ser o que ocasiona o pensamento de um término, ou que ocasionou o término em algum momento. Vamos ver o que mais. Esse lado desta energia mais maternal, que pode ser que seja você adapte a situação, porque aqui a gente tem duas situações, tá? Tem a situação que a maternal é a pessoa e tem a situação que o maternal é você. A maioria maternal vai ser você, mas aí você com certeza vai saber identificar aí com a tua energia, tá? Aqui, a pessoa que é mais maternal vem numa energia assim de sofrimento, de dor, já passou por muita coisa, já se esforçou muito para se levantar, hoje está conseguindo se reerguer, está conseguindo ter um emocional mais bem concentrado, né? Uma pessoa que traz uma energia assim que de alguma forma quer as coisas um pouco mais organizadas, quer as coisas um pouco mais direcionadas, né? Enquanto a outra pessoa, que não é o lado maternal, que é a pessoa mais avoadinha, essa pessoa parece que às vezes está em Nárnia, né? Parece que está em outro mundo, às vezes está preocupada com as próprias questões, ou está preocupada com um negócio que talvez para você ou para esse lado maternal nem interessa, sabe? Então, é como se em muitos momentos você estivesse em uma energia e a pessoa na outra. E isso faz com que nesse momento onde vocês estão em situações tão opostas, é como se a relação nem existisse na cabeça desta pessoa mais maternal. É como se a relação, assim, você não está me contribuindo, você não está contribuindo para muita coisa aqui. E é nesse momento a relação, a conexão de alma parece que ela se esvai, ela some nessa energia mais maternal. Para algumas pessoas, essa energia maternal pode ter uma certa conexão em alguns processos mais ou religiosos ou espiritualistas, né, dependendo de cada situação. E pode ser também que em alguns momentos essa energia de distração gere gatilhos nessa energia maternal, tá? Gere gatilhos, é como se às vezes desencadeasse algumas energias do que essa pessoa não tolera, trazendo as incompatibilidades à tona, né? Também vejo que pode ter nos pontos fracos algumas dificuldades em relação a alguns desníveis, ou profissionais, ou financeiros, ou até de metas de vida, de ambição, quer dizer, ambição diferente, algo nesse sentido, porque enquanto há uma energia de ficar mais num nível de pensamento sobre essa questão, o outro já é de realizar, né? Então entra uma desproporção sobre isso. Vamos ver então aqui o nível de compatibilidade dessa relação e a gente tira um aconselhamento da espiritualidade. Vamos ver aqui nível de compatibilidade dessa relação. Uma relação que traz muito aprendizado, tá? No período que ela existir, seja de forma duradoura ou não, mas há um nível de compatibilidade no sentido de aprendizado,
de alguma forma um auxilia o outro a trazer um certo entendimento sobre algumas questões, traz um certo empoderamento para uma das partes, mas para outra parte há uma tendência talvez realmente assim de necessidade de término. Então, o que acontece? Nesse nível de compatibilidade, há grandes chances de término nessa relação, porque um lado empodera e o outro lado cria um pouco mais de irritação e dificuldade, tá? Então, por isso, há uma certa energia da possibilidade de término, sim, tá? De ter dificuldade de manter essa relação. Mas vamos ver no aconselhamento, né? Se de repente há uma chance maior aqui. Dentro do aconselhamento, consulente, o que acontece? Há uma energia, assim, dessa relação poder, né? Ter uma estrutura sólida se houvesse algumas quebras de padrão, tá? Então, se é algo que você deseja muito, a pessoa também deseja, vocês vão precisar trabalhar alguns aspectos, como, por exemplo, deixar de lado algumas comparações, né? Ou o desejo de encontrar outro tipo de compatibilidade, achando sempre que tem uma pessoa lá fora que pode ser diferente, que pode ser mais compatível, isso e tudo mais. Então é deixar de lado as influências, inclusive externas, de outras pessoas, né? Então há essa questão de deixar alguns pontos externos ou até às vezes se há alguma energia de contatinho de algum dos dois lados também, isso precisaria ser excluído para que reduzisse as distrações, né? Redes sociais também pode trazer um certo movimento de distração, teria que fazer alguns cortes nesse sentido, trazendo mais foco, trazendo mais energia, enquanto uma parte precisa se focar mais, precisa sair um pouco dessas distrações, trazendo mais vitória para essa energia, olhando mais para uma situação mais focal, porque eu vejo aqui que a questão também virtual, ela pode trazer um desfoque muito grande para essa pessoa que é mais distraída. Então essa pessoa que é mais distraída vai precisar movimentar mais nesse sentido, enquanto a outra pessoa que tem esse lado mais maternal também vai precisar parar de criar essa aspecção de achar que outras pessoas podem ser mais interessantes também, ou que eu preciso de alguma forma ver se realmente quero, tirar esse aspecto de dúvida, né? E aceitar um pouco mais, quebrar essas linhas de perfeccionismo, tá? Então haveria a possibilidade do potencial da relação acontecer. Olha aqui, ó, o potencial sempre existe, mas para isso teria que ter um aumento do processo de sabedoria, tá? Teria que ter um aumento no sentido das duas pessoas realmente estarem dispostas, porque em termos de compatibilidade, nós temos uma compatibilidade positiva, tá bom? Poderíamos dizer, né, que tendo uma compatibilidade de conexão genuína, quer dizer, a intenção das duas pessoas é genuína, a intenção das pessoas é de pureza, o que traz uma conexão interessante, tá? Teria boa possibilidade sim, teria esperança sim de conseguir fazer essa fusão acontecer, mas para isso as duas partes precisam querer, precisam estar dispostas, tá? Tá muito na mão dessa pessoa que traz uma certa distração e na mão da pessoa que é mais maternal, precisa quebrar um pouco desse perfeccionismo, dessas exigências talvez de alto padrão, tá bom? Se houver essa questão, as coisas tendem a fluir, mas aqui a pessoa da distração, ela precisa movimentar um pouco mais para que as coisas possam fluir um pouco melhor, tá bom? Me conte como que ressoa na tua energia, como você se sentiu com a tiragem, fez sentido para você? Se não fez sentido, dá uma olhadinha lá na outra opção, veja se tem algum recadinho para você, tá? Se tem alguma das opções que fale sobre a sua relação.
Se fez sentido para você, consulente, deixa o seu like, se inscreva no canal, venha fazer parte da egrégora do canal. E vamos lá então para a opção de número 2. Opção de número 2. Vamos ver primeiro quais são os pontos fortes dessa relação. Pontos fortes desta relação com 5 cartas. Talvez a história de vocês pode ser, né, um pouco mais longa para a maioria. Então, o que nós temos de ponto positivo aqui é a história, é o tempo que passaram juntos, é o que um já contribuiu na vida do outro. Há uma conexão ou de você com a família dele ou dela, ou esta pessoa com a sua família. Então, vocês têm uma conexão ou podem ter muitos amigos em comum que acabou se tornando uma família. De alguma forma, há um contexto que une vocês nesse sentido. Há uma conexão física também, onde de alguma forma pode ser que você acha essa pessoa atraente, ou essa pessoa também acha você, e isso traz uma conexão interessante na parte física. Pode ser que vocês se considerem, né, pessoas muito atraentes. Pode ser também que de alguma forma o contexto familiar, vocês sonham com família da mesma forma, pode ser esse contexto também do que vem a questão da família, né? Vocês acabam vendo a questão familiar de uma forma parecida. Talvez muitas vezes nos aspectos daquilo que vocês querem da vida, vocês podem ter propósitos parecidos, sonhos parecidos, ideais parecidos. Se vocês não estão juntos há muito tempo, pode ser também que de alguma forma vocês idealizem o amor da mesma forma, na mesma conexão, no mesmo passo. Quer dizer, são duas pessoas que buscam o amor de uma forma talvez mais genuína. Vamos clarificar um pouquinho mais. Pontos fortes. Energia de paixão, né? Vocês podem ter sido ou serem muito apaixonados um pelo outro. Essa energia de paixão entra como um aspecto de pontos fortes, de um aspecto positivo. São duas pessoas vaidosas, talvez na questão da aparência, ou podem ser duas pessoas bastante de personalidade forte, imponentes, que traz uma certa admiração ou uma certa sensação de desafio, uma sensação de alguma forma, os dois veem um ao outro de forma muito valiosa, como se admirassem. Então, há admiração das duas partes. Duas pessoas que já sofreram, passaram por processos, quer dizer, uma maturidade próxima, a uma maturidade parecida no sentido do que já viveram, do que já passaram na vida, algo nesse sentido.
talvez até alguns sofrimentos, né? Alguns um pouco mais densos em uma área, outros em outra, mas há uma certa compatibilidade no sentido do que foi vivido, do que sofreram de algum jeito, há uma certa compatibilidade nesse sentido emocional. Duas pessoas talvez numa condição compatível financeira ou profissional, há uma certa energia de luta das duas partes. Vejo aqui que também entra como um ponto forte a questão da busca pela felicidade, duas pessoas que gostam de sonhar e buscar aspectos mais felizes, gostam de se divertir também, talvez vão ter uma sinergia interessante sobre momentos onde vocês gostam de curtir, de estar em algumas situações que a forma que vocês poderiam se divertir são parecidas também. Os dois podem gostar de momentos de solidão, de momentos onde vocês precisam ter esse descanso, de gostar de ficar às vezes em casa, ou de ter um momento onde vocês querem descansar, tem essa energia de precisar colocar os pensamentos em ordem. Então, assim, são duas pessoas que não vão entrar em grandes excessos, não vão trazer nenhum cansaço nesse sentido. Também entra como um aspecto positivo. Em vários aspectos positivos, quer dizer, várias conexões, várias compatibilidades aqui. Vamos ver então que pontos fracos seriam esses, né, que pode atrapalhar. Pessoas sensíveis, dificuldade com rejeição, dificuldade com a sensação que seja de se sentir rejeitado. Sempre um fica esperando que o outro tome mais iniciativa, então de alguma forma por orgulho pode trazer uma energia nesse sentido de ter um certo medo de tomar iniciativa. Medo de manipulações ou de alguma forma uma energia de desconfiança das duas ou de uma das partes, que pode às vezes trazer sempre uma sensação de ver se essa pessoa está armando para mim, se tem alguma mentira, se tem alguma coisa. Energias de pessoas do passado ou de alguma situação de tentação, ou energia de ciúmes também pode trazer alguns desconfortos para a relação. Vamos clarificar esses pontos fracos. Um abuso da química de vocês, né? Pode ser que em alguns momentos, sabe, quando a conversa tá tão boa e não para de falar, e porque não para de falar, uma hora acaba saindo uma conversa errada, sabe? É como se houvesse um abuso dessa intensidade, que traz também como um aspecto negativo. Uma resistência, talvez, a uma entrega. Vejo possivelmente aqui das duas partes. Energia de desistência, de fuga. Quer dizer, duas pessoas ariscas. Duas pessoas que sofrem influência de outras pessoas. Pessoas de fora traz uma contaminação. A energia do pensamento está muito presente, tá? Então, quer dizer, ou é muita conversinha, forma virtual, poderia ser também, porque aqui tem energia muito forte de espadas, ou pode ser também muita conversa presencial, tá? Então, de uma forma ou de outra, há muita invasão dessa parte mental.
tem que tomar cuidado. Então, se é uma relação que já se configura ali, observe esse padrão. Se é uma relação que está ali no início, observe para que isso não se contamine, né? Tem que tomar cuidado para não se entregar de uma forma... Porque o que acontece? Há uma resistência na entrega aqui de forma emocional. Porém, na forma de fazer demais, de se sacrificar muito, às vezes você acaba, ou esta pessoa sacrifica muito e faz demais, não no sentido da entrega emocional. Então, é necessário mais entrega emocional e menos esforços exagerados sobre coisas que é necessário dar espaço para que cada um vá se resolvendo sobre os próprios problemas, né? Pode ser que há um exagero de ajuda aqui para algumas pessoas. Momentos onde há alguma incompatibilidade no sentido de, às vezes, um vem de uma forma talvez um pouco mais ou brincando ou trazendo uma energia mais sexual, enquanto o outro está mais romântico, e isso às vezes pode magoar, dando a sensação de rejeição. Então pode ser que às vezes em momentos em que um está de um jeito, o outro está de outro, pode haver uma falha na comunicação, pode haver um momento onde entra algumas questões de alguns gatilhos, traumas, situações já vividas, que pode trazer esse aspecto de fuga. Aqui também há uma energia onde um ou os dois podem se distrair muito com aspectos relacionados a finanças ou a profissional, e isso faz com que desfoque de uma energia ou de dar atenção da forma correta. Pode ser que alguém, ou até os dois, aqui pode ser uma energia dos dois também, acabe deixando problemas financeiros ou profissionais entrar na relação, ou acabe distraindo porque fica muito envolto com essa questão, tá? Então aqui entra algumas dificuldades, porque é importante não deixar então a influência de outras pessoas, cuidado com o falar demais, com trazer muita energia mental, cuidado com essa entrega de ajudar demais e não entregar o emocional também precisa de entrega, sensibilidade com o momento de cada um, às vezes um está num nível, outro está no outro, observe, né? Seja mais sensível nesse sentido, porque as duas pessoas são sensíveis e acabam se chateando por coisas às vezes banais, no sentido espiritual ou de conexão de alma. Trabalhos, né? Cuidado para não jogar os problemas em cima do outro, ou para também não trazer uma energia de excesso de trabalho. E cuidado com a energia de fuga e de desistência, caso vocês queiram que essa relação prospere. Vamos ver o nível de compatibilidade dessa relação. Talvez vocês costumam sempre estar muito bravos um com o outro, chateados com alguma coisa, querendo desistir, né? Há muita energia nesse sentido. Uma energia de desconfiança também muito grande, consequências negativas de atitudes de excesso de individualismo, o que traz uma dificuldade nesse nível de compatibilidade, trazendo assim alta compatibilidade a nível de alma, porém baixa compatibilidade a nível de comportamento, tá? Então quer dizer, temos uma ótima conexão que nos atrai, damos muito certo, conseguimos nos apaixonar, mas ao mesmo tempo o individualismo de vocês faz com que o comportamento seja algo que traga brigas, discussões, rompimentos, términos, coisas nesse sentido. É o que poderia acontecer caso vocês estejam no início de relacionamento, tá? Então cuidado com esse excesso do individualismo e se conectem mais à conexão de alma. Vamos ao aconselhamento. Olha só,
Deixar o ego de lado, procurar mais, entrega maior. Cuidado com tempos eternos, né, de distanciamento, ao mesmo tempo também dê tempo quando as coisas esquentam um pouco mais para que vocês possam encontrar um momento mais adequado de conversa. Desistir do excesso de cobrança, focar mais na parte alegre, na parte feliz, aproveitar melhor. Cuidado com o excesso do materialismo, tudo isso aqui a espiritualidade vem trazendo, que é importante para que você possa olhar para essa situação, né? Quer dizer, também é necessário que vocês deem assistência um ao outro, se envolvam um pouco mais emocionalmente, foquem um pouco mais nessa linha de relação, de forma assim a dar uma certa assistência, porque senão a relação ela não tende a progredir, né? Então é importante olhar para isso. Vamos ver então aqui o potencial aqui dessa relação. Essa relação ela tem o mesmo potencial que ela tem para tudo ruir, ela tem para ser fantástica, né? É uma contradição. É uma relação de grande conexão, que é o que acontece aqui. Se ficar no mundo da alma, da conexão de alma, tudo flui. Se ficar no campo do ego e do pensamento, tudo se esvai. Compatibilidade. Olha só. Uma carta para compatibilidade vem a carta do Imperador, quer dizer, trazendo que se houver o Imperador no sentido positivo, que é força, poder, capacidade de entender a própria força, sem precisar de confirmação do outro, lutar de uma forma justa, vocês conseguem ter o mundo nessa relação. Mas se a gente pega o imperador do lado negativo, na arrogância, no ego, no excesso dos pensamentos, vamos ver quem ganha, na briga de braço ali, de cabo de guerra, vamos ver quem puxa mais, na linha do pensamento do ego, vocês tendem a ir para a ruína, tá? Então, observe qual é a sua vontade sobre essa relação e qual é a vontade dessa pessoa, né? Lembrando que as duas pessoas precisam ter vontade de transformar. E aí as coisas podem fluir muito melhor se vocês conseguirem driblar um pouco mais as questões egóicas e entrar um pouco mais nessa conexão que com certeza tem uma compatibilidade interessantíssima aqui de alma que poderia fluir muito bem, tá bom? Me contem como ressoou na sua energia, como você se sentiu com a tiragem, fez sentido, te ajudou de alguma forma? Me conte. Se por um acaso você sentiu que não bateu, dá uma olhadinha lá na outra opção. Se você sentiu que não tem um vídeo compatível com você aqui hoje, com certeza tem outros ali. Lembrando que nós temos vídeos e os vídeos são atemporais. Você pode dar uma olhadinha nos vídeos mais antigos lá, caso você não tenha visto todos, tá bom? Para que você possa encontrar o seu vídeo, a sua tiragem sobre a sua relação para o dia de hoje, tá bom? Independente de quando foi postado o vídeo, os vídeos são atemporais, basta você se conectar com alguma opção, tá bom? Fez sentido? Deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e até o próximo vídeo. Um grande beijo!